Olá, meus caros! Vamos a uma reflexão aqui sobre os templos suntuosos, faraônicos dos últimos tempos ou dias. E isso parece que virou até uma competição entre lideranças religiosas ou cúpulas de instituições religiosas a fim de trazer fiéis, né, de passar aquela ideia de que você pertence à igreja ou o templo maior do mundo, né? De estar lá no Guinness Book como a igreja ou o templo maior do mundo, ou mais bonito, mais belo, mais sacro e por aí em diante. Como se isso tivesse alguma importância para Deus, porque Deus não dá bola para a quantidade, mas sim para a qualidade. Deus não se apega a coisas materiais, mas sim a espirituais, ou para aqueles que atentam para as espirituais e não as materiais. Senão Jesus não teria dito para os discípulos. Realmente esse templo é muito bonito quando foi indagado sobre o templo judaico, mas nem pedra sobre pedra ficará aqui. E cumpriu, porque o templo judaico ou de Jerusalém foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Então, vamos falar sobre esses templos. O templo maior, não só do Brasil, como do estado, obviamente, de São Paulo, e até da América, ou da América Latina, e alguns diriam até que é do mundo, acho do mundo um pouco difícil, era o da Deus e Amor. A sede mundial da Deus e Amor. Estou falando do maior templo, não é a maior quantidade de membros e muito menos a maior extensão de terra em torno do templo. Trata-se do Templo da Glória de Deus, que foi inaugurado em 2004, com uma área total de 70 mil metros quadrados, comportando 27 mil pessoas sentadas e tendo a possibilidade de comportar muito mais de 100 mil pessoas. Até porque lá tem o templo principal e tem um segundo templo, seria o antitemplo, vamos dizer assim, e caberia ali num patamar de 10 mil pessoas. Claro, sentadas, porque se ficasse tudo em pé ou tirasse todos os bancos e galerias que lá existem, caberia muito mais. Se superlotasse, por exemplo, as garagens, que são 2 andares de garagem, também dava muito mais. Isso até na inauguração teve até uma população recorde de 300 ou a 400 mil pessoas. Em 2004, era considerado o Templo da Glória de Deus, o maior de São Paulo, o maior da América e até alguns diziam que era do mundo. Eu divirjo um pouco disso. Agora são 10h18, Edson Veiga também no plantão aqui do feriadão prolongado e aproveitando o tema, né? Hoje é Sexta-feira Santa e vamos então falar sobre as maiores igrejas da cidade de São Paulo, e maior mesmo em tamanho, né? Olá, Edson Veiga, bom dia. Bom dia, Sandra. Estamos todos de castigo aqui no feriadão, Todos! trabalhando. E que feriado de sol lindo, hein? Pois é. Né? Bom, mas aposto que muita gente deixou de viajar só para ouvir a gente. Tomara! Bom, eu vou aproveitar, como você disse aí, esse clima da Sexta-feira Santa, para falar das igrejas, das maiores igrejas de São Paulo. Em São Paulo tem igrejas belíssimas, né, Edson? E você sabe qual que é a maior delas? É a da Sé? Então, ao contrário do que muitos pensam, a maior igreja de São Paulo não é a Catedral da Sé. Não é, mas ela é belíssima, é uma das mais bonitas. Isso é claro se a gente considerar as igrejas de outros credos, de outras religiões que não a católica. Ah, entendi. Porque, veja só, a Catedral da Sé, que é o Marco Zero do centro de São Paulo, o Marco Zero da cidade de São Paulo, ela tem 111 metros de comprimento e 43 de largura. Ou seja, pouco mais de 5 ou mais de 30 vezes a capacidade total da Catedral da Sé. Nossa, ela é grande, né? Assim, para quem observa do lado de fora, eu passo por lá todos os dias, então você vê sem querer, né? Pelo tamanho. Sim. Mas eu não imaginaria ou não imaginava que era tão grande. Sim. Depois, com uma certa inveja, ou geriza, ou aversão, ou querer atrair mais fiéis, quem que veio em seguida? O senhor Edir Macedo, para fazer o Templo de Salomão. Mas lembrando, o Templo da Glória de Deus é maior no quesito capacidade de pessoas, porque o Templo de Salomão cabe apenas 10 mil pessoas, apesar da área ser maior realmente
que da Deus Amor, que é 70 mil metros, lá é de 100 mil metros quadrados. É porque tem outras divisões, aí fez exatamente a réplica do Templo Salomão, colocou outras representações do judaísmo, trouxe judeus, né, para a inauguração, isso tudo lá em 2012, me parece, ou 2014. Até a Dilma foi, os grandes poderosos políticos, etc., compareceram nessa inauguração. Então, a Deus é Amor tinha um grandão, vamos fazer um grandão. Aí, mais invejoso e não, ou contendo e contendendo, sim, com as duas, veio o senhor, então, Santiago, Aldemir Santiago, que era da IURT, e cria em Guarulhos o maior templo, aí sim, são 240 mil metros quadrados e capacidade total aí de sentados de 150 pessoas, 150 mil pessoas, tá? Então, na realidade, o Templo da Glória de Deus agora está como um segundo, porque ele ganha na capacidade do Templo de Salomão, mas perde para esse aí do Valdemir de Santiago, que foi inaugurado em 2012. E a IPDA já está prevendo mudanças, né? Inovações, inclusive colocando telas de LED ou luz de LED, né? Para mudar a cor da igreja, como a Igreja Universal já está fazendo. Então já fico olhando, copiando para fazer a mesma coisa. Aí você vê que até a Igreja Católica também entrou no páreo, né? Eu acho que esse tempo já foi construído, porque essa informação de 2012, 2013 já deve ter sido construída. Eu me lembro uma vez de ver uma notícia referente ao padre Marcelo Rossi falando disso. Então, até a igreja quer entrar aí, né? Vamos pegar aí 100 mil também. Aí muitos pensam que era a Catedral da Sé, é pequena a Catedral da Sé, né? E até aquela mesmo lá da Aparecida, parece que é grande, não comporta, parece que mais de 10 mil pessoas, e a área até extensa de terra, próxima ali, parece que é mais de 100 e poucos mil metros quadrados, mas a catedral em si não é. E na Deus Amor ela usa toda a extensão dela, né? Sem lembrar que ali próximo da Deus Amor tem 3 igrejas, né? Se fosse computar tudo junto, daria muito mais, porque na mesma Avenida do Estado tem o Templo 3, que era o templo reserva quando estava na construção desse principal fazenda, que tem, eu acho que 5 mil metros, um pouco mais de 5 mil metros quadrados, ou 20 mil metros quadrados, parece. E ainda tem se subir lá a Conde de Sazeta, a primeira igreja mesmo, né? Lá da década de 70, pequena, obviamente, bem mais pequena. Aí vou somar isso tudo aí, então, tem muito mais, né? Eu quero fazer aqui como comentário falando sobre isso aí. Quero exaltar a Igreja Deus Amor, quero exaltar as placas das igrejas que foram mencionadas aqui, não. Mas uma crítica à luz do Evangelho, daquilo que eu acabei de dizer há tempos atrás aí, referente à questão que Jesus disse, nem pedra sobre pedra ficará aqui. Porque eles dão muito mais valor ao templo, né, a catedral, ou a igreja, a congregação, o edifício, do que o próprio ser humano, o edifício, que é o verdadeiro edifício de Deus, a verdadeira casa de Deus, o templo de Deus. Porque ali, no redor, tanto lá da Praça da Sé como da Deus Amor, ainda Deus Amor, de vez em quando, faz ali o trabalho dos Anjos da Madrugada, também dos Bons Samaritanos, né, que tem esse nome assim para ajudar os necessitados, mas tem muito mais a ser feito. Porque ali está os mendigos, os moradores de rua, logo ali na Praça da Sé está a Cracolândia, claro que ali já era mais para a Igreja Católica, tem algumas ações também, né? Não vou dizer que não tem, mas poderia ser muito mais, né? Do que às vezes gastar num suntuoso templo. O templo de Salomão, para ter uma ideia, deu quase R$1 bilhão. O da Deus Amor na época, segundo o missionário, 243 milhões de reais. Fora mais 240 e pouco para comprar o terreno, que é uma parte ali, era de um sujeito muito rico e tal, não queria vender, lutou e comprou. Deve ter dado com a compra do terreno e mais também a edificação do templo, mais de 500, 600 milhões de reais. Do lado Valdemir Santiago, então nem se fala, chegou ao patamar tranquilo de R$1 bilhão, né, com a compra do terreno e também com a edificação. Então, esse 1 bilhão poderia ser investido em outras coisas, né? Do que, mas tem que dar uma boa aparência. Aí você vê ali eles tentando divergir, mas a Igreja de Deus Amor não tem aquela coisa bonita como as obras sacras lá dentro da Igreja Católica, da Praça da Sé, tem as estátuas, tem as decorações, né, das imagens pintadas em parede, os desenhistas, ali tem
toda obra sacra, de arte e tal. Para que isso? Né? Aí ganhem dinheiro com obras sacras, ganhem dinheiro comercializando a palavra e por aí em diante. Aí na Deus Amor, claro, não tinha imagem, mas você entrando lá dentro tinha 2 painelzão grandão dos mapas, onde que estava a Igreja de Deus Amor em 136 países. Não sei agora como é que está, porque com essa repaginação nunca mais fui. Que agora tem telão, outra hora quando eu fui lá não tinha telão, né? Telão atrás, na frente, agora tá bem ultra, até eu diria modernizado e vai ficar ainda mais, né? Com o Lorival no poder e também os seus filhos, que possivelmente vão ascender ao poder. Já que o missionário, ele era uma pessoa um pouco mais humilde, gostava da coisa mais simplória, até que já não era tão simplória assim, mas gostava, né? Imagina com o Lorival que vai querer de alguma maneira seduzir o jovem, os novos com isso, né? Com essa competição de um templo mais bonito, do templo mais cheio, com a maior capacidade de pessoas, né? Porque aí desperta até mesmo a curiosidade de jornalista, vamos fazer trabalho. Quantos trabalhos e trabalhos já foram feitos na Deus do Amor referente ao campo de mestrado, de doutorado em ciência da religião, em filosofia da religião, enfim, já saiu várias matérias, tá? E agora saiu na CBN. Então naquela época era, como eu disse nas minhas palavras, o maior templo de São Paulo, não só de São Paulo, do estado, da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, também da América, e eu vou dizer um dos do mundo, não vou dizer o maior do mundo, porque eu já vi que tinha templos lá de outras denominações, até de outras religiões, me parece que, não sei se é do islamismo ou do budismo, uma coisa assim, uma outra religião que era muito maior, muito mais suntuoso e tal. Lembrando que eu disse aqui que era de capacidade de pessoas e de extensão de terreno ou de terra. Não estou falando de número de membresia, maior em número de membresias no Brasil evangélico é a Assembleia de Deus, que chega aí a um patamar, já deve até ter passado de 20 milhões de evangélicos, que já são na sua soma mais de 30 milhões do Brasil. Nós temos uma população de 200 e poucos, isso corresponde aí um patamar de 30, quase 30% de evangélicos, e a tendência é cada vez mais crescer, segundo até dados, né, futuristas, ou futuristas, não existe, é futuristas, né, que daqui a alguns anos, 20 ou 30 anos, 2050, teria a maior parte da população brasileira sendo, então, evangélica, né? Pouco importa, para fazer a mesma prática e competência e estar diante da palavra e não cumprir, não adianta de nada. O negócio é temer a Deus e pronto. Então eu trouxe esse dado aí, essa informação para fazer essa crítica. Quantos necessitados, né? A mesma coisa, você for analisar o Vaticano, que é grande, da Igreja Católica. Lá tem ouro, lá é tudo bonito, maravilhoso, né? Deixa os nossos olhos assim, admirados, né? Os nossos olhos ficam atraídos por aquilo. E contrapartida tá as pessoas ali sofrendo, né? O mundo todo aí sofrendo. Uma vez eu tive uma aula de sociologia jurídica com um professor que ele dizia o seguinte: eu não vou ajudar, quem deve ajudar é as igrejas. A Igreja Católica vai vender o ouro dela, vai vender a riqueza dela e ajudar os pobres. Até nisso eu concordo em parte, porque vem a calhar com a palavra de Jesus que ele disse para o mancebo: vende tudo que tu tens e dá aos pobres e me segue. E ele saiu tristonho, né? É claro que Jesus ali provou a fé dele, não queria dizer que ele teria que dar tudo, mas uma boa parte, porque ele não precisava daquilo tudo. Ele estava sendo egocêntrico por demais. E muitas dessas igrejas não fazem o trabalho assistencial como deveria ser feito. Até fazem, mas meia boca. É isso que eu questiono. E às vezes os dízimos, as ofertas servem mesmo para sustentar a cúpula da denominação ou a família que comanda a denominação, do que de fato ajudar os necessitados. Claro que tem algumas igrejas sérias, até essas que a gente às vezes critica, eles fazem algum trabalho assistencial. Eu não estou sendo contra obreiros, nem contra membros, nem aqueles que são fiéis, que existem do tempo. Eu estou falando e chamando a atenção exatamente desses que pertencem à alta corte dessas denominações ou religiões e não faz o que Jesus mandou, que é amar o próximo a si mesmo, colocar-se no lugar dele e tendo condições de ajudar e desapegando das coisas dessa vida. É isto. Ok? Abraço e até a próxima.